Saudação de paz, meus queridos. O tema de hoje é a pergunta: como posso influenciar meus filhos e adolescentes sobre suas escolhas? É uma questão bastante interessante que nós vivemos o tempo, todo mundo vive em todas as épocas. A questão das escolhas que os nossos filhos fazem. E essas escolhas, como é que elas acontecem? É preciso que saiba que, se você cria um filho à toa, ele vai fazer escolhas, vai até fazer uma escolha certa, mas a probabilidade de ele fazer escolhas erradas é... Quantos meninos escolheram ser traficante, né? Escolheram pegar uma metralhadora com 10 anos, 11 anos? Quantas crianças escolheram coisas absurdas para as suas vidas? Então nós precisamos entender que quando a pessoa faz escolhas fundamentais na vida delas, ela precisa ter um arcabouço cultural, espiritual, mental, de memória também, para fazer a escolha. Então, a gente escolhe em cima daquilo que já tem gravado em nosso interior. Então, hoje, se uma pessoa não é cristã, ele não vai escolher, por exemplo, ir para a igreja, congregar. Nossos filhos escolhem as coisas espirituais baseados, nossos filhos baseados na vivência espiritual. Então, nossas escolhas estão formadas nas memórias que nós temos. Nossas escolhas são formadas no aprendizado que nós temos, né? É baseado nas memórias, coisas boas que aconteceram, baseado nas experiências que nossos pais passaram para nós. Nossas escolhas são feitas baseadas em outras escolhas que outros fizeram. Nossas escolhas são feitas em relação das nossas vocações naturais. Tem gente que naturalmente gosta de cantar, ele vai escolher: eu quero ser cantor. Tem gente que naturalmente ele gosta de ajudar pessoas, de você ter assistência social. Então, existem muitas formas de nós entendermos isso. As escolhas, as crianças não têm escolhas. As escolhas só possam ser rebuscadas depois de uma determinada idade. Parte do princípio seguinte, que quando uma pessoa está pronta para fazer as escolhas mais complicadas da vida, por exemplo, uma escolha profissional, o menino tem que fazer aos 17 anos. É uma escolha que os pais têm que sentar com ele e conversar. Sentar com ele e conversar. Mas as escolhas que nossos filhos vão fazer, por exemplo, cientificamente, nossa parte do cérebro que faz escolhas, que é o córtex pré-frontal, ele está pronto aos 20 anos de idade. Mas o cérebro está pronto aos 25 anos. Mas aos 20 anos estaria pronto, por exemplo, para escolher, para casar, que é talvez a escolha mais difícil da vida de alguém, é casar com alguém. Mas ele já é levado a fazer escolhas aos 17 anos. Mas que faculdade eu vou fazer? Obviamente que essas coisas que faculdade eu vou fazer é influenciado pelos pais, é influenciado pelas coisas que ele vê na internet. Comigo, com 17 anos, já vê muitas coisas. É influenciado pelas coisas que se falam: isso está dando dinheiro. E ele pode entrar na profissão dessa e pode dar certo. Mas a questão é, como nós vamos ensinar nossos filhos? Primeiro, eu dou uma dica interessante para os pais. Você é um pai, tem um filho de 15 anos, 16 anos. Você entra na internet e manda seu filho responder um teste vocacional. Olha, na internet tem muitos testes vocacionais. Você faz 2 testes vocacionais diferentes e diz assim: responda aqui. Lá no final do teste, eles vão dar uma resposta dizendo assim: você tem tendência para exatas. Eu acho isso interessante. Quando meus filhos estavam com 13 anos, 14 anos, minha filha tinha 15 anos, o outro tinha 14, o outro tinha 12, eu reuni os meninos e fiz um teste vocacional. E meus 2 filhos, minha filha deu para na área de humanas. Meus 2 filhos deram na área de exatas. E foi isso que aconteceu. Eles 2 fizeram o vestibular na UFBA, na Universidade Federal da Bahia. Um fez para engenharia civil, outro fez engenheiro eletricista. E os 2 passaram de primeira e passaram com meus 2 filhos se tornaram, um deles se tornou medalha de ouro em matemática várias vezes durante o curso dele. Isso em relação à capacidade que ele tinha de cálculo. Eu fiz um teste vocacional para eles. Então os pais podem fazer um testinho desses, qualquer pai pode fazer isso, é ligar lá e procurar na internet, no Google, teste vocacional.
E manda seu filho fazer um ou dois, para ver. Lá no final eles dão o resultado, qual é a tendência. Ele diz ciências exatas, ciências humanas. Minha filha está concluindo o curso de psicologia. Psicologia está entre humanas e ciências humanas, ciências sociais e ciências de saúde. Então, psicologia pode ser chamada de ciências humanas. Está lá. Ela está terminando o curso de psicologia. Isso tudo foi um teste que eu fiz no passado e comecei a orientá-los sobre isso. Então, para você ter essa capacidade de ajudar seu filho a fazer escolhas, você precisa ser próximo dele. Ele vai fazer escolhas, às vezes ele quer fazer uma escolha que não leva a lugar nenhum. Porque uma criança, quando está pensando, a criança pode dizer assim, eu estou querendo ser... Ele quer fazer uma coisa que ele acha bacana, né? Quer ser jogador de bola, jogador de futebol. Pode ser. Mas de cada 1000 que quer jogar futebol, um joga mais ou menos. Em 1 bilhão, um sai craque. Né? Como Neymar e outros assim. Um craque. Então, é 1 bilhão de pessoas. Isso é muito complicado para você dizer assim, ele quer ser jogar bola, vai ser jogador de bola. Você precisa ter uma coisa mais palpável. Seu filho, se ele já está na escola, seu filho precisa aprender algo que serve para a vida. Ele vai estudar engenharia, ele vai estudar medicina, ele vai estudar psicologia, ele vai estudar contabilidade, ele vai estudar computação. Essas coisas todas, você vai orientando seu filho. Ele pode... Você orienta seu filho para entrar na internet e ver sobre as profissões. É outra explicação interessante. Eu não sei o que vou fazer, papai. Entra na internet, faz um teste dele primeiro, depois manda ele entrar na internet e procurar. Como ciência exata, ele pode fazer computação, pode fazer matemática, pode fazer engenharia. Então você vai lá e diz, procura aí os cursos de exata que tem na universidade. Então você pode sentar com seu filho e ajudar seu filho. Como também seu filho pode escolher e dizer assim, eu quero ser pastor. Desde muito jovem eu queria ser pastor. Obviamente que eu estudei, me formei em economista e tal, mas fui trabalhar, mas eu queria ser pastor, não é que eu queria. Até eu queria. Quando eu tinha 20 anos de idade, no Congresso, Deus me chamou para a sua obra. O Senhor Jesus me chamou e disse claramente que eu ia levar a palavra dele. Mas eu não me apressei, continuei estudando, me formei, fiz concurso, entrei no governo para trabalhar, como economista, na Secretaria da Fazenda. Mas um dia, chegou o dia, eu disse, pastor, chegou o dia. Eu deixei tudo, pedi demissão e fui trabalhar para Jesus. Mas eu tinha aquela vocação espiritual, eu gostava, eu admirava os meus pastores, pastor Rodrigo, pastor Severino, os pastores mais antigos, né? Eu admirava os pastores, achava legal ser pastor, uma coisa boa que estava lá dentro de mim. E as pessoas diziam, mas você é um jovem, está pensando em ser pastor, vai ser um doutor e tal. Isso tudo, irmãos, é vocação, descobrir a vocação. E para descobrir a vocação, a pessoa tem que ter história. Coisas gravadas na sua mente. A nossa mente vai recebendo informações. Você cria padrões mentais de comportamento a partir do que está acontecendo na sua mente. E os pais precisam orientar seus filhos sobre profissões boas. Mas tem as profissões que você gosta, não é obrigado a fazer a profissão que você quer. E o pai nunca deve obrigar, meu filho, eu quero que você seja médico. Meu filho diz, eu não quero ser médico, você tem que ser médico. Aí o pai diz, eu tenho dinheiro para pagar uma universidade de 10 mil, 15 mil para você ser médico. Ele pode estudar medicina e nunca ser um bom médico. É preciso a pessoa fazer o que ele gosta para ser bom no que ele faz. Ele pode ter uma função mais simples. Mas se ele tem prazer de fazer, todo ser humano tem um desejo. Se ele tem desejo de servir como enfermeiro, ele será um extraordinário enfermeiro. Então ele não deu para médico, mas deu para enfermeiro. Mas se ele quer ser um professor, mas professor ganha pouco, mas ele tem a vocação de professor, não tem nada mais lindo no mundo do que esse professor. Então a gente não pode precisar pensar no dinheiro, antes de pensar na pessoa humana, no que há no coração da pessoa para ser útil à sociedade, útil à igreja. Alguém diz, eu quero ser músico, o músico não dá salário, mas ele vai se formar em música na universidade, vai para a igreja ajudar. E aí Deus abre o transporte e ele ganha dinheiro. Então, nós precisamos respeitar o desejo dos nossos filhos, no que eles querem ser. Aí nós, como pastores, como conselheiros, como palestrantes, precisamos lidar, fazer reuniões com os adolescentes para trabalhar as questões das vocações. Trabalhar a questão vocacional. E quando você trabalha as questões vocacionais, você ajuda a pessoas a preparar para ser alguma coisa. Porque tem gente que tem o QI altíssimo, então quando ele pegar, ele vai fazer bem, porque ele tem QI altíssimo, acima da média. Tem que ter o QI mais baixo, mas todo mundo pode aprender.
A não ser os que têm dificuldade de aprender, são os 2 ou 3% que estão abaixo da média, abaixo do QI. Os que podem aprender mais do que isso estão acima da média, mais de 110 de QI e tal. Que estão lá em cima, estão acima da média. Agora, aquele que está lá em 140, 150 de QI, depois você verifica isso, que não dá tempo de explicar isso, ele é um superdotado. Isso aí pode, por exemplo, nos Estados Unidos, ele pode se tornar doutor com 11 anos de idade, com 12 anos de idade. Né? A pessoa como Elon Musk, outros que são superdotados, que chegam ao nível de... Tem uma menina agora na Grécia que é a pessoa mais bem dotada da história, tem 162 de QI. Essa menina com 11 anos já estava no mestrado. Então tudo isso acontece, mas nós como pastores, conselheiros e pais, precisamos estar prontos para aconselhar. Talvez você não tenha o preparo intelectual, você tem a vivência, a sabedoria, a graça, e você vai orientar as crianças, os adolescentes sobre ser alguma coisa. Porque existe uma geração que é nem trabalha, nem estuda, nem ora, nem vai para a igreja, nem. É uma geração que não quer nada. Isso ele aprendeu com quem? Como foi a vivência dele em casa? Porque ele não quer nada. O pai dele ensinou o que para ele? Então, uma geração que não quer nada vem de pais que também não quiseram nada com eles. De pais que os abandonaram na infância, mesmo morando junto. Pais dedicados, os filhos vão querer alguma coisa. Então, se você tem filho que não quer nada, só em casa, meu pai tem dinheiro. Não é assim. Cada um precisa construir sua vida. Não confia nos recursos que o seu pai tenha. Cada filho precisa construir sua história de vida. E o trabalho da igreja, dos pais, dos professores de escola dominical é orientar adolescentes a ter sua própria história de vida. A deixar-se levar pelo Espírito de Deus, mas trabalhar, estudar, aprender. Não crie sua filha com preguiça. Os pais precisam aprender isso. As meninas precisam aprender a ajudar a mamãe, os meninos ajudar o papai. Porque criança que dorme o dia todo, adolescente que dorme o dia todo, e internet e dormir, internet e cama, não vai a lugar nenhum. Tira o menino da cama, bota para fazer alguma coisa, ajudar em casa. Até uma crise com o trabalho infantil. Ajudar em casa não é trabalho infantil, é ajudar a fazer as coisas dele mesmo. É preciso que os filhos ajudem, mãe, lavar prato, fazer comida. Ajuda o pai que é pedreiro a construir. Ajuda. Mas a criança não pode trabalhar. Isso é uma regra bastante absurda. Criança pode ajudar pai e mãe. Agora, trabalhar numa empresa, numa fábrica, não. Mas ajudar pai e mãe, pode sim. Isso não existe lei para o filho. O filho não pode lavar prato, porque ele é criança. O quê? Criança precisa aprender a ser gente grande. Vai crescendo, vai aprendendo. Então, nós precisamos orientar. Podemos ter uma geração arrasada, derrotada. Uma geração de crianças e jovens que não querem nada. Essa geração não quer aprender nada, não quer ser ninguém, não quer profissão nenhuma. Quer viver de internet, jogando, brincando. A vida não é um parque de diversão, irmãos. Precisamos ensinar a dureza da vida para nossos filhos, a responsabilidade de ser adulto, de casar, de ter filho, de manter a nossa igreja de novas pessoas, nosso país de novas pessoas responsáveis, cuidadoras, crentes, profissionais, pastores, líderes, cantores evangélicos. Nós precisamos de ter gente nova entrando. Eu estou velho. Daqui a um tempo a gente passa, não faz mais nada. Mas tem uma geração que tem que chegar e fazer coisas, e inventar coisas, e criar coisas, e ler a Bíblia, estudar, ser doutor na Bíblia, doutor em psicologia, doutor em direito. Vai lá. Nós precisamos preparar a geração de filhos agora e adolescentes para ser a próxima geração. Ou então, ter uma geração acabada, derrotada, pecaminosa, fora dos princípios, fora dos valores. Isso é o futuro que está ensaiando o futuro de uma geração sem valores. De pessoas totalmente dementes, lerdas. Uma pessoa sem noção. Uma geração sem noção. Que se baseia em influência sem noção também. Influência sem noção. Influência digital sem noção. Se baseando em influência digital para ter uma vida mesquinha, fragilizada, arrasada. Nós precisamos ter uma geração forte, que aprenda, que siga nossos exemplos, que sejam abençoadas, que cresçam, que casem, que sejam felizes, que sejam crentes. Deus abençoe você.
Se você é professor ou atua no departamento de ensino da sua igreja, não pode deixar de ler a revista Ensinador Cristão, a ferramenta ideal para dinamizar o seu ministério. São 25 anos aprimorando e promovendo a escola dominical. Artigos, subsídios, ED em Foco, conversa franca, entrevista com o comentarista das lições bíblicas, boas ideias, em evidência e muito mais. Adquira agora mesmo a revista Ensinador Cristão. Disponível nas livrarias CPAD, no cpad.com.br. Para assinar e receber em casa, ligue 0800 021 7373. Revista Ensinador Cristão. Um produto com a qualidade CPAD. R$2, a cédula de menor valor monetário no Brasil. Para a obra missionária, ela é de maior valor. Demonstre sua generosidade. Faça agora um Pix de pelo menos R$2 utilizando a chave eufaçomissões2reais@gmail.com. Pronto! Em poucos segundos sua ajuda estará beneficiando algum missionário ou projeto social. Exercite sua generosidade. Ajude a Secretaria Nacional de Missões das Assembleias de Deus a fazer o que precisa ser feito. Realização: Sename, CGADB, apoio CPAD.